Avenida Jardim 348, com entrega pelo 3422-1993. Super Gasbras, a mais antiga de Alegrete. Nosso guia 3422-0101. Informação de qualidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas de Alegrete, a voz conservadora de Alegrete e da família conservadora. Estamos aqui, eu, os dois coronéis, que muito me orgulho de estar aqui comigo nessa bancada, o Coronel Castro e o Coronel Ronaldo. Tivemos uma semana bastante intensa, bastante questões na cidade, que vamos ter que agora nos ater mais às questões municipais, locais, em razão do período eleitoral, as orientações que recebemos aqui da Rádio Alegrete. E também queria hoje, não sei se o Facebook do Crônicas foi censurado, não consegui transmitir por ali. Vou ter que ver lá, ter que ligar para o senhor Alexandre de Moraes e ver se ele nos censurou ou não, né? Não estou conseguindo transmitir ao vivo pelo Face do Crônicas, então eu estou transmitindo pelo meu Face particular, Alexandre Machado, e depois nós iremos compartilhar no Face do Crônicas e também no canal do Crônicas de Alegrete, para que as pessoas, nossos seguidores, possam nos acompanhar. Talvez a gente tenha recebido muitos, graças a Deus, muitos pedidos de amizades e pessoas que passaram a nos seguir no Crônicas. Os últimos dias foram mais de 100 pedidos e a gente de vários estados. Talvez isso tenha chamado a atenção das mentes brilhantes aí, os responsáveis pela censura e pelo que é fake news e não é fake news e assim por diante. Basta ter uma bandeira do Brasil, a possibilidade de ser censurado já é 50%. Então, é bem possível. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Bom, aí tá me olhando ali, ó. Bom dia, Hélio, o gremista, do meu amigo. Fala você. Bom dia, Alexandre Machado. Satisfação estar junto contigo aqui, com o Coronel Castro, o Hélio, aqui da Rádio Alegrete, todos os ouvintes do Crônicas do Alegrete, nesse sábado frio, do dia 20 de agosto de 2020. A gente trazer os assuntos da semana, né, do município, do estado, do país, a respeito da política, obviamente com enfoque nosso, né, da direita conservadora. Bom, queria agradecer que todas as pessoas que receberam nosso chamado nesta quinta-feira, agradecer a presença de todos, uma noite extremamente fria, todo mundo tendo que trabalhar no dia seguinte, mas a nossa janta foi um sucesso. Pessoas idosas com todo aquele frio, a vovó Lenira, meu tio Odilon, meu tio Chico, madrinha Terezinha, tia Sueli, tantas outras pessoas que já passaram a faixa dos 80 anos, a tia Clair, e estavam lá firmes e fortes, acreditando que o Brasil pode mudar. Então, queria aqui fazer um breve relato e quero deixar que essas pautas que a gente inclui aqui durante a semana são de ouvintes nossos que nos atacam na rua e que têm crença no nosso programa e que pedem, clamam para que a gente fale isso. Então, eu acho que já é de conhecimento geral aqui da comunidade alegretense esse problema sério que os alunos do Instituto Federal estão passando. Agora tivemos mais um capítulo de que foi derrubada a liminar que garantia mais 2 ônibus para o Instituto Federal. Menores de idade estão ficando no trecho. Pais inconformados, preocupados,
pessoas que vão à noite para o instituto para estudar e não têm certeza se vão conseguir voltar para casa, vai depender da lotação dos ônibus. E aí o prefeito veio ao meio de comunicação local criticar que tinham que dar graças a Deus que tem 3, podiam não ter nada. Que isso é um problema de muito tempo, realmente, é um problema de muito tempo, mas que durante as eleições foi prometido que isso seria sanado. E também dizendo que o transporte que lá está é para a vila do Passo Novo, os moradores do Passo Novo. Só que também esquece o prefeito que quase 70% dos 70 moradores do Passo Novo trabalham no Instituto Federal Farroupilha. Lá se gera emprego. Concordo com ele que às vezes em algumas manifestações utilizam-se dos alunos para cunhos políticos, mas aí são questões à parte, que não vai denegrir em nada o pleito, mas sim aqueles que se valem de momentos como esse para tirar a exploração política. Mas o pleito é legítimo. Esquece-se o prefeito que, por exemplo, se nós temos, eu saio do centro para Vila Nova, todo mundo que está no meio daquela linha tem direito a ingressar no ônibus, não só quem está lá na Vila Nova. Eu estou no centro, eu posso querer ir para Vila Nova. Aí o ônibus só vai parar lá no meio da Vila Nova. Ah, não tem uma parada lá, não. Antes disso, ninguém desce, ninguém sobe, só uma única parada. Então, senhor prefeito, o Instituto Federal Farroupilha está no meio, ou melhor, está na entrada do Passo Novo. Todo aluno do Instituto Federal Farroupilha tem direito a usar esse ônibus, sim. Transporte coletivo público. Eles têm direito. Ele não é obrigado a ter ônibus escolar, não, senhor. O senhor está faltando com a verdade mais uma vez. E o fato que a liminar foi derrubada foi pelas questões que foram exigidas da empresa, aquilo que não estava no edital. Tinham que ter exigido era da prefeitura. Aí sim a responsabilidade cairia sobre quem de fato tem. Ora, como é que a gente vai esquecer de uma comunidade de Alegrete numa licitação e vai jogar a responsabilidade para os outros? Foi pago 700 mil reais com um plano de mobilidade urbana. E olha a bagunça que está aí. Todo mundo reclamando. Todo mundo, não é só os alunos do Instituto Federal. Agora, eu mesmo trabalhei na implantação do Instituto em São Borja. O prefeito de lá participou de uma licitação para poder ter. Na época foi feito um concurso lá, processo licitatório, para ver quais dos municípios da região das Missões ali ia receber o Instituto Federal. O prefeito lá na época de São Borja aportou 5 milhões para poder ter um instituto que ele queria muito dentro do município dele. Aqui tem, não se pagou nada e sequer tem a honradez de garantir o transporte coletivo. Quantas pessoas saem formadas de lá e vêm alavancar a economia aqui do município? Nós temos um curso de zootecnia lá, nós temos cursos de licenciaturas, tem o ensino médio, tem a possibilidade da verticalização do ensino, um aluno entrar lá com o ensino médio e sair de lá com uma pós-graduação, porque ainda não temos mestrado e doutorado. Aí eu me valo por causa que 2 ou 3 lá resolveram usar o movimento de forma política, aí eu aproveito a desculpa e descaracterizo tudo o que está acontecendo. Não, agora não tem mais direito ao transporte. Levantaram uma bandeira política, responsabiliza que levantou a bandeira política, mas continua com o pleito. É inadmissível. Nós estamos quase em setembro. E todo mundo vivendo essa tortura que estava lá, instalada no evasão, crianças sem poder ir para a escola, menores de idade. O Ministério Público vai ter que intervir, o Conselho Tutelar vai ter que intervir. Me diz uma coisa, não é uma obrigação a educação? Olha só, Alexandre, eu queria fazer uma colocação sobre isso. Isso aí eu posso falar, né? Claro. Eu posso falar, né, Ronaldo? Sim. Tá, porque nós estamos aqui quase sobre censura. Não podemos falar quase nada. Entendemos a posição da rádio, mas é a lei, né? Nós temos que cumprir a lei. Tá ali o Hélio, ó. O Hélio tá me cuidando ali. Fica tranquilo, Hélio. Hoje nós estamos juntos. Mas escuta bem.
O Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem mais de 100 mil alunos. Entre alunos, corpo discente, docente, mais de 100 mil. Ela fica situada na Ilha do Governador. O Ronaldo conhece lá. Sim. Já pensou se a Prefeitura do Rio botasse uma meia dúzia de ônibus para a ilha e falasse, não, o transporte é só para os moradores da Ilha do Governador. Que se dane a UFRJ, né? Calma, Santa Maria, minha filha, estudou 5 anos na UFSM. A UFSM, viu, o Coronel Ronaldo, tem 30 mil alunos. Não, e passa por uma rodovia. Sim, passa rodovia e tudo. Já pensou se a Prefeitura de Santa Maria falasse assim, não, eu vou botar meia dúzia de hoje para o povo de Camobi, só para o bairro de Camobi, que se dane a universidade. Olha, Alegrete, para de pensar pequeno, Alegrete. Prefeito Márcio Amaral, meu amigo, pelo amor de Deus. Quer dizer que agora a preocupação é só com os moradores do Passo Novo? Será que o IFE não traz algum dividendo para Alegrete, não traz algum ganho? O IFE, olha, a escola, a antiga escola agrícola era uma conquista. O IFE nem se fala. Quantas cidades neste Brasil gostariam de ter o IFAR? Um Instituto de Excelência, minha esposa estuda lá. Eu já estive lá várias vezes, eu sei que é uma instituição de qualidade. Nobres fora os problemas ideológicos, tá? Isso não vem ao caso. É uma instituição que oferece ensino gratuito e de qualidade. E ponto final. Agora, nós estamos aqui discutindo coisa de 2 ônibus. Prefeito, olha só, eu sei que o problema, o prefeito Márcio Amaral, algumas pessoas vieram fazer algumas críticas a seu respeito e eu até em alguns momentos eu defendi. Porque eu falei o seguinte, olha gente, se fosse um problema facílimo de resolver, o Márcio já tinha resolvido. Porque também ele não quer ficar tomando porrada. Ninguém quer ficar tomando o tempo todo, né? Pancada na imprensa, na rádio, no Ministério Público. Lógico, se fosse um problema facílimo de resolver, de repente já estaria resolvido. Mas é um problema que tem como ser resolvido. Aqui ao meu lado está o doutor Machado, que foi secretário de governo, participou de uma licitação à época para linhas de ônibus, né, transporte público. É uma coisa que pode ser resolvida. Agora, prefeito, tem que ter um subsídio para a empresa, talvez tenha que ter. E quem sabe um projeto de lei, né, na Câmara, a Prefeitura faz um projeto de lei para criar algum tipo de subsídio, não ficar com esse discurso vazio, o Instituto é federal, não é problema nosso. Gente, nós estamos falando de transporte público. Olha, tem muita prefeitura menor que Alegrete que pagaria 10 milhões de reais para ter um instituto desse na sua cidade. Completa para nós aí, Ronaldo. Completa para nós. Vou aproveitar o gancho aí que foi falado, essa questão da questão ideológica, né, do Instituto. Na verdade, seria uma exclusividade desse Instituto, né, dessa instituição de ensino superior no Brasil. Infelizmente, eu falo por mim, né, essa é uma triste realidade do sistema de ensino superior público, né, praticamente no país inteiro. E tem um exemplo claro disso aí, agora, recentemente veiculado na mídia, não sei se vocês viram, a inauguração de uma estátua do Pepe Mujica na Unipampa. Vocês viram isso? Inauguração de uma estátua Pepe Mujica. Quem foi Pepe Mujica? Ainda bem que eu não. Então, para quem não sabe, Pepe Mujica foi um presidente do Uruguai, né, da turma aí da nossa esquerda, do Foro de São Paulo, etc. Signatário do Foro de São Paulo. Exatamente. Que pousava de bom samaritano, de socialista, andando no Fusquinha. Aí eu faço um desafio. Vão aqui no Uruguai, vão ali. Algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar em Salto, em alguns lugares lá com os Sabe quando tem boi? Sabe que ele tem boi no campo? Então aquilo ali é a velha hipocrisia da esquerda. É o retrato fiel da velha hipocrisia e mentira da esquerda, né? O cara anda de fusquinha para pousar de coitado, de popular, de humilde. E é um milionário, né? Grande proprietário de terra, de Uruguai. Então, e aí eu pergunto, falta ídolos nacionais para a gente inaugurar uma estátua na nossa Unipampa aqui no Brasil, para ir buscar lá no Uruguai o exemplo de Pepe Mujica, por favor. E aí faço outro desafio. Quando eu digo que isso aí é um sinal, né, claro, da esquerdização das instituições públicas de ensino superior,
A pessoa, não, que é isso, é conversa. Então faça um desafio. Tenta botar uma estátua de um representante, de um líder da direita conservadora lá, né? Ou melhor, não precisa nem isso. Bota uma camisa de um certo candidato a presidente, ou uma camisa verde e amarelo. Só isso. E entra em certas universidades públicas, às vezes você não vai ser hostilizado, no mínimo, se não apanhar, né? Então, infelizmente, essa questão, os políticos que não são de esquerda, né, e aí com todo respeito o Márcio Amaral e sua equipe, que acreditam no seu trabalho, nos seus nobres ideais, infelizmente é uma questão que a gente tem que lidar, com essa tendência do viés esquerdista nas instituições de ensino. E deixar isso um pouco de lado e trabalhar em prol dos alunos, né? Porque, primeiro, tem a questão da educação, que é a questão principal, e segundo, a questão do desenvolvimento econômico e social que traz para a região, né? Para a cidade. Então isso é importante, fica aqui o relato, eu agradeço as pessoas que confiaram a nós para que a gente fizesse essas reivindicações. Afinal de contas, são alunos e principalmente os adultos ainda vão para casa, enfim, mas deixar menor de idade parado numa parada de ônibus, isso é extremamente preocupante, principalmente para aqueles que estão à noite aí tentando estudar, por incrível que pareça, que é uma dificuldade muito grande. Mas, Machado, eu queria que tu comentasse também uma coisa, é o seguinte, a gente não comentou o assunto, mas de forma incompleta. Parece que existia um tal de um decreto aí, que ia ser assinado, que ia criar, ia definir esse transporte como especial, e a passagem ia, parece que, para R$ 8,50. Sim. Imagina só. A diretora comentou comigo essa situação, aí parece que conseguiram segurar a tempo, porque também é outro detalhe que é importante as pessoas terem ciência. 60% dos alunos do Instituto Federal Farroupilha são carentes e depende de bolsas para poder estudar, exatamente para poder custear esse transporte. E essas bolsas são em torno de R$350. Eu acho que até está em R$300, se não me falha a memória agora. Então não tem como custear. Imagina, a gente vai pagar R$17 por dia para poder estudar. Vai virar o custo de uma escola, de uma universidade particular. Hoje tem tantas universidades à distância aí que por R$350 tu faz um curso superior. E aí a questão do trabalho dedicado com o aluno na sala de aula, da comunicação, toda essa importância que tem em torno do Instituto vai se tornar inviável. Então, ou seja, com esse custo, a tendência do Instituto Federal Farroupilha é ficar um lugar onde só pessoas de um melhor poder aquisitivo vai poder estudar. Aliane, né? Inclusive, um abraço aí para nosso ouvinte fiel, e a Aliane, sua família, um abraço cordial e um obrigado pela audiência. Ela acabou de se manifestar, reforçando o que eu acabei de falar aqui, que é sabido que o filho dela foi hostilizado na universidade por estar com a camisa verde amarela, enfim. E aí que é o cúmulo do absurdo, porque a universidade, um dos princípios da universidade é justamente o respeito a... uma escola de ensino médio aqui. Pior ainda, então. Então, o aluno foi retirado da sala de aula e proibido de entrar na sala de aula com aquela camiseta. Pois é. E aí você diz, o ensino, a educação dos princípios da educação é o quê? Respeito à pluralidade de ideias, de opiniões, né? Esse é o mote que que deveria ser ensinado nas escolas. Aí se fala, escola sem partido. Não deveria ter partido. A escola, num determinado assunto da matéria específica, deve ser ensinado sem as vertentes políticas, né, os grandes ideólogos. Mas não tomar partido. Exatamente, mas não o professor defender este ou aquele viés, né? Mas não é o que acontece. Está aí o relato dessa ouvinte, da Liane Costa, falando que o filho dela foi hostilizado por estar... Foram três ou quatro alunos no total, foram retirados da sala de aula e foi dito que eles não entrariam mais na aula com aquele tipo de camiseta. E aí foram chamados de nazistas, de genocidas e tudo mais um pouco.
por estarem utilizando aquela camiseta. Só que também teve um outro, Coronel. Teve o Emílio Zuneda, fez uma passeata pela cidade com os alunos pela paz. Mas aí tu vai olhar Lacração pura. as faixas, as questões que estão ali na dita passeata, é os jargões que a gente já conhece de todas as formas. Aí um aluno, uma criança, e ali, principalmente ali na Emílio Zuneda, são menores de idade. Estão sendo usados, né? Estão sendo usados para ir para a rua dizer o que o professor não tem coragem de dizer. E aí vão lá, dizem as frases, ó, tu bota um cartaz dessa frase, tu bota no cartaz dessa frase. Muitos estão ali sem saber, achando que estão defendendo uma cultura de paz mesmo. É uma chance de matar a aula. E aí, o que acontece? Eu vou lá, deixo o meu filho na escola, certo? Vou para casa quando eu vejo meu filho estar na rua carregando cartaz. Eu não levei para a escola para fazer isso. Ele não foi para a escola para ficar carregando cartaz que o professor não tem coragem de fazer. Além disso... Não tem coragem de fazer. E aí o que acontece? Usa os alunos para falar aquilo que não tem coragem de falar. E aí como é que ficam os pais? Saiba o senhor, professor, que vários pais nos ligaram reclamando que os filhos estão sendo usados pelo senhor, que esses seus projetos fajutos de dentro da escola não levam a lugar nenhum ao conhecimento, e sim à militância. Basta a gente ver aí na mídia quem está fazendo um discurso de ódio. A gente não pode agora começar a dizer que tudo que vai de encontro aos meus interesses é discurso de ódio. Eu não posso chegar e dizer aqui, porque eu estou aqui defendendo determinado ramo, e aí vem o Coronel Ronaldo aqui e me diz, Alexandre, para com esse discurso de ódio. Eu discordo de ti, para com esse discurso de ódio. Eu acho que eu penso diferente. Isso é fake news. Gente, o que é isso que nós estamos vivendo? Eu tenho denúncia de pais e que eu vou encaminhar ao Ministério Público. Exato. Dizendo que estavam ameaçados de perder nota se não forem para a rua. Eu acho que é isso aí, a gente tem que judicializar. Ou, no mínimo, ir lá no Conselho Tutelar, na Secretaria de Educação, seja onde for, porque isso não pode ficar por isso mesmo. Então, os pais, os responsáveis desses menores de idade, eu sugiro, né, fortemente que tome as devidas providências. Procure a justiça. O meu filho estudou no Emílio Zuneda. Eu até nem sabia. Ele me falou aqui, do WhatsApp, que ele tem uma mochila, essas mochilas que vendem, né? Camuflada. Que tem uma bandeirinha do Brasil. Ele foi proibido de entrar com a mochila no colégio. Sobre que argumento, né? Olha, isso aí eu tenho certeza que não é uma posição da escola. Isso é posição de alguns membros do corpo docente que estão assumindo essa posição. Eu acho isso lamentável, utilizar crianças, né, para projetos políticos. E eu acho que não tem porquê, porque está na imprensa. Foi o Emílio Zuneda, que foi esse fato das ruas, e a Escola Demétrio Ribeiro, que aconteceu a expulsão do aluno da sala de aula. Quero deixar também registrado que a Escola Demétrio Ribeiro ouviu os pais, ao que se sabe, está fazendo um inquérito administrativo para ver de que forma responsabilizar esse professor que tomou essa atitude. E se a gente vê o professor é um ativista de primeira grandeza aí da esquerda na internet. Mas eles estão apelando, doutor Machado. Só deixar claro também que a direção da Escola Demétrio Ribeiro já ouviu os pais, está se comprometeram, né, de tomar as atitudes cabíveis para que isso não volte a acontecer dentro da escola. É importante se fazer o registro, porque pelo menos a Escola Demétrio Ribeiro, o que se sabe, está fazendo alguma coisa. E já que a gente está falando em educação, universidade, essa questão toda, eu vou lançar aqui mais uma questão que está pululando aí na imprensa, né? É a tal da Cartinha pela Democracia da USP, que foi assinada na USP, né, por vários figurões aí. E a gente sabe que, isso aí está muito claro, que essa carta, na verdade, é para atacar o governo, é uma carta da oposição, né?
e estava sendo muito discutida na mídia como se fosse um ato de resistência de grande parte do empresariado e dos intelectuais do Brasil contra o atual governo. E aí surgiu um fato novo essa semana, que o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, veio a público dizer que estava entrando com a denúncia crime porque a assinatura dele foi falsificada. Ou seja, mais do mesmo, né? Essa turma da lacração utilizando seus métodos espúrios aí. Então, depois que o Paulo Scaff veio a público com essa denúncia de que a assinatura dele tinha sido falsificada, que ele não tinha assinado essa carta pela democracia, acabou a matéria para a imprensa. Vocês perceberam isso, que simplesmente sumiu da imprensa essa história da carta pela democracia, né? E é importante, né, Coronel, quando a gente fala principalmente em imprensa, a imprensa de qualidade séria sempre vai ouvir os dois lados. Sim. E é importante dizer que teve a chamada Carta à Nação Brasileira a favor das liberdades individuais, que teve muito mais assinatura, teve mais de 200 mil assinaturas a mais que a outra carta, não foi divulgada. Inclusive a Câmara de Vereadores aqui de Alegrete fez uma sessão solene lá para a leitura da dita Carta pela Democracia, mas não deu a mesma oportunidade para que fizesse a leitura da Carta à Nação Brasileira em favor das liberdades. E aí vem um tema importante. E aqui eu quero deixar meu grande abraço, em meu nome, em nome do programa aqui, das pessoas que nos seguem, a Santa Casa de Alegrete. Teve uma sessão solene pelos 150 anos da Santa Casa, nosso praticamente único hospital, né? Porque o Hospital Militar atende um público restrito, que é os militares, e que vem fazendo um trabalho belíssimo, passando por uma situação de pandemia. Tivemos sérios problemas, todos os municípios tiveram, mas nós não sofremos por falta de medicação, por falta de oxigênio. Aconteceram algumas situações, momentos de calamidade, de leitos, né? Mas não por falta de insumos. Essa gestão da Santa Casa atua de forma belíssima. Inclusive, a gente teve municípios que estavam desesperados e nos ligavam, quando a gente está no meio político aí, né? Desesperado para tentar conseguir os kits de intubação que faltaram. Santa Casa disponibilizou para alguns outros municípios que não tinham kit. Vários problemas de falta de medicação aconteceram no Rio Grande do Sul e a Santa Casa não teve. Mas, infelizmente, né, sempre tem os momentos que acabam incomodando as pessoas. Embora a gente saiba que a Câmara de Vereadores ela é política, né? Os vereadores têm suas tendências políticas, seus partidos políticos, suas ideologias. Existem momentos e momentos. E o senhor presidente daquela casa, ao encerrar, embora ele seja muito ríspido com os horários para todo mundo, 5 minutos, só acabou a sua vez. Plateia, fica silêncio, ninguém fala na plateia, Esse tempo nunca vale para ele. Ele usa o tempo da Câmara, ele fala e sempre lacração. E eu me senti extremamente incomodado lá. O que ele falou? Porque foi dito o seguinte, ó. Ele, para encerrar o momento ali, porque a gente sabe que quase todo o hospital, de uma forma ou de outra, tenta levar uma palavra de fé às pessoas que estão ali, tentam, às vezes, os pastores, os padres vão visitar as pessoas que estão acamadas e coisa e tal. E aí ele encerrou falando ali sobre o Deus de Spinoza. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Nietzsche. E aí eu vou só dizer algumas questões ali que o Deus de Spinoza diz. E lembrar que mais de 80% dos brasileiros são cristãos. E que a gente não pode desrespeitar a fé dessas pessoas. Mas essa carta diz o seguinte: pare de ir à igreja. Esses templos não foram criados por mim como se... Para te ver, eles se dão o direito, a empáfia de falar em nome de Deus.
Isso aí é Deus que está dizendo para isso. Pare de ir aos templos da igreja, isso foi criado por vocês, não foi por mim. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas. Ou seja, a Bíblia, bota no lixo. Isso são supostas escrituras. Pare de me fazer pedidos. Então, gente, eu acho que ali dentro daquela casa tem 2 pastores, 3 pastores dentro daquela casa e católicos. Então, acho que o presidente da Câmara não pode falar por ele. Ele representa uma pluralidade ali. Exatamente. Enquanto, quando ele vai para a tribuna para falar, ele, vereador, no espaço do pequeno expediente dele, ele fala a M que ele quiser. Agora, enquanto ele está falando em nome do Poder Legislativo, ele jamais pode chegar e dizer o que ele quer, contrariando os demais vereadores, o que pensam os demais vereadores, porque ali ele está falando em nome da Câmara. Só que são coisas tão sutis que parece que a ética, a honradez é jogada no lixo. O respeito à opinião divergente, né? Exatamente. Então, por favor, gente, é tanta lacração, é tanta preocupação com quem tem fé, é tanta preocupação por quem leva o lema da família. Nos deixem em paz. Defendam a crença de vocês no ambiente de vocês, mas não critiquem. Eu, por exemplo, tenho arma, uso arma e não vou deixar de usar arma. Não quer usar, tu não usa. Tu não quer ir para templo sagrado, tu não vai. Eu vou. Eu vou. Mas eu tenho certeza que o senhor casou na igreja. Eu tenho certeza que na hora de eu botar o véu, Agrinalda, e pegar e ficar jogando arroz para que todo mundo veja a empáfia passando lá, aí vão para a igreja. A hora do pega para capar, todo mundo agarra no PQP ali do carro e chama a Deus. A hora que o avião está caindo, chama a Deus novamente. E aí deixem as pessoas de fé em paz. Deixem as pessoas terem as suas crenças. Isso não vai terminar nunca, embora eles façam muita força para isso. Eu gostaria de fazer 2 observações a esse respeito, Alexandre, ao nosso caro ouvinte. A primeira, que uma das marcas também claras do militante de esquerda, da pessoa que tem esse viés esquerdista, é esse viés revolucionário e ativista. Ou seja, não basta eu não usar arma, como você colocou. Eu não quero que ninguém use. Eu vou lutar contra aquele que usa arma. Né? Ah, não basta eu não acreditar em Deus. Eu tenho que lutar contra aqueles que acreditam em Deus. Ah, não basta eu ser vegano e não comer carne. Eu tenho que atacar e lutar contra o direito daqueles que querem comer carne. Essa é uma marca da esquerda. A esquerda é revolucionária. Isso aí desde a da Revolução Francesa lá. Né? Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. E tem outra. Spinoza, para aqueles que não conhecem, assim como Nietzsche, são 2 grandes filósofos comunistas. Então, o comunismo precisava, no seu início, na sua base, ter essa sustentação filosófica. E aí buscou, num dos seus teóricos, principalmente no Nietzsche, mas Spinoza também... Nietzsche não falou que era o fim de Deus, né? Exatamente. Ele decretou o fim de Deus. Ele decretou a morte de Deus. A morte de Deus. Deus não existe. Então, por uma questão de coerência, aí eu gostaria de deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, se você, caro ouvinte, é cristão, independente da denominação religiosa, se evangélico, se católico, se espírita, mas se você acredita em Deus, no ser supremo, superior, se acredita em Jesus Cristo, é cristão, é uma incoerência tremenda você ser um eleitor de qualquer candidato de esquerda, porque uma das premissas do candidato de esquerda é justamente essa, é não acreditar na existência de Deus, do ser supremo, porque nesse sistema, o ser supremo quem é? É o ditador, é o líder. Vai lá na China ver se tem foto de algum líder religioso, é só a foto do Xi Jinping, para todo lado. Isso aí. Na Coreia do Norte é o Kim Jong-un, em Cuba é o Fidel Castro, né? Então, se você é cristão... Na Venezuela Uruguai. é o Chávez, agora o Maduro, e por aí vai. Então, o que está acontecendo lá na Nicarágua? Estão prendendo todos os pastores, fechando igrejas, né? Amigo do nosso ex-presidiário. Então,
se você é cristão, é uma incoerência você ser um eleitor da esquerda. Tá, Alexandre, eu queria fazer um comentário, que ainda existe algumas pessoas falando aqui a respeito do transporte do IFE. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, eu acho que nós não fomos bem claros aqui. Primeiro, a empresa não tem culpa de nada, a empresa está prestando um serviço. A gente sabe que o óleo diesel está caro, certo? E se a empresa botar poucos alunos para fazer esse transporte, ela vai ter prejuízo. Só que na licitação tem que estar previsto já uma compensação que a empresa ela vai ganhar em outras linhas para compensar o prejuízo, o suposto prejuízo que ela poderia ter nesse transporte por IFE, ou então haver algum tipo de subsídio. Mas o que a gente gostaria de deixar bem claro aqui, doutor Machado, eu acho que a gente não falou com clareza, eu vou falar agora. Se o transporte for para R$ 8,50 ou para R$ 7,00, vai fechar o Instituto Federal Farroupilha, por falta de aluno. E a culpa vai ser da prefeitura. Ponto. Não adianta falar, o Instituto é federal. Não interessa, não tem nada a ver com que é da União, que é do Estado, que é do município. A concessão do transporte público transporte público. Da prefeitura. Vamos parar de pensar pequeno. Então, o Santa Maria vai fechar o FSM, então. Porque o aproveitou de uma hora para outra achar que não tem que botar ônibus para Camobi. Não, o ônibus é só para o morador do bairro de Camobi. Vamos parar de pensar pequeno. O Instituto Federal Farroupilha... Para ver, você dá um exemplo de São Borja. São Borja e Santa Rosa. São Borja tem subsídio para os alunos. Santa Rosa não cobra dos alunos. O Instituto Federal todos vão de graça. Não há cobrança porque a prefeitura entende a importância do patrimônio valioso que é um instituto. Gente, por exemplo, o Rio de Janeiro tem gratuidade para alunos. A gente entende que é uma demanda muito mais expressiva. Tem como os ônibus andam cheios. Só para mostrar que é possível, pelo menos o subsídio. Agora, se o IFE fechar por causa de falta de transporte, e a maioria esmagadora dos alunos, se não quase todos, utilizam o transporte público para se deslocar. Então vai fechar o IFE e a prefeitura será responsável, sim. E aí vai ser mais um capítulo daquela história, né? Alegrete, a cidade do já teve. Então, deixei bem claro, a esse preço, os alunos não vão poder se deslocar, não vão poder assistir aula. O Instituto Federal Farroupilha pode funcionar sem aluno, doutor Machado? Obviamente pode não. Ter van? A função dele, a função do Instituto exatamente é levar a educação a todos os alunos, sejam ele a idade que for, a crença que tiver, a ideologia política que tiver. A gente espera que essa discussão seja mais madura, embora não goste de falar esse nome, mas para que se busque uma solução e não fique jogando de um para o outro a responsabilidade. O Instituto está aí, é um fato. Tem alunos de todos os lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, mas, ao contrário das grandes universidades, o Instituto Federal, quase que 90% dos alunos são de alegretenses. A grande maioria de alunos são alegretenses, pessoas pobres. Então é isso que precisa haver essa compreensão. R$17 por dia, a gente vai estar impedindo os alunos carentes de ter acesso ao ensino gratuito. É isso, é um fato. E aí o que aconteceu? Toda aquela estrutura que tem o Instituto Federal, que eu acho que é importante que o pessoal da prefeitura vá lá conhecer, porque para não dar importância, não deve conhecer a estrutura que tem lá, para verem que 30% dos alunos, que talvez é quem vai ter dinheiro para custear a ida para lá, não convém manter tudo aquilo aberto, vai ser um custo altíssimo para atender meia dúzia de alunos. Então acho que a gente tem que dar o devido valor a essas instituições. Não é porque o Instituto não é visto todo dia aqui, a Unipampa a gente passa todos os dias na frente e vê. Agora os institutos, a gente, principalmente o que está lá na Vila do Passo Novo, poucas pessoas conhecem. E aí não é dado o valor devido e merecido para aquela instituição. Alexandre Castro, nobre ouvinte, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de fazer apenas uma consideração. Essa semana foi dada a largada efetiva, né, para a campanha política aí. Então, fazer uma observação a respeito das pesquisas de opinião. Então, o grupo Datafolha, esses dias eu estava
me inteirando dessas Essa questões. última foi a Rede Globo contratou, né? É, o 500 grupo, mil reais. exato. E o grupo Folha, ele hoje recebe cerca de 1% do que ele recebia em governos anteriores. Ou seja, sofre uma crise de abstinência tremenda de verba pública. Então não precisa ser muito inteligente para entender de que lado eles estão. Eles querem voltar à situação anterior, jorrando verba pública. Então, muito cuidado com as pesquisas de opinião. Vamos ter perseverança no nosso ideal de lutar por um país melhor. E respeito, gente, nada de violência, nada de agressão, Exato. de depredação do patrimônio do comitê do outro. Vamos parar com esse negócio. Passar em frente ao comitê do outro e xingar. Colando adesivo. Isso, chamando para briga. Meu Deus do céu, todos somos brasileiros. Vamos nos respeitar, cada um tem a sua posição. E vamos viver em paz. Que essa campanha seja marcada pela paz, doutor Machado. E outra questão é que a gente tem que estar ciente do seguinte: a pesquisa, quem conduz ela é quem paga. Então eu digo mais ou menos o público que eu quero que ouça, o público que eu quero que seja entrevistado, as perguntas que eu quero que faça. Então a pesquisa talvez diga a realidade para qual ela foi contratada. Isso é importante que todos nós saibamos. Um bom final de sábado, um abençoado domingo a todos e vamos continuar acreditando no Brasil. Boa sorte pro Grêmio, viu, Hélio Alves? Bom final de semana a todos os amigos. Vai em Deus.